Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estar com os queridos aqui para mais uma das nossas aulas das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Se é a primeira vez que está assistindo ao nosso vídeo, acesse o nosso canal, que é o AD Belém Pim da EBD, faça ali a sua inscrição e ative o sino de notificações, ok? Se você já nos acompanha, continue a compartilhar os vídeos e a propagar então essa palavra para que alcance muito mais pessoas aí então. A nossa lição de hoje é a nossa lição de número 9. E ela vem com um título, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, ou seja, uma sabedoria que o homem não consegue compreender. Ok? O nosso textuário está em Jó, no capítulo 28, verso 28, a qual ele nos diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática nos fala o seguinte, que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A leitura bíblica em classe será feita em Jó, no capítulo de número 1, Jó, capítulo 28, do verso 1 ao versículo 28. Qual é o objetivo geral dessa lição? É mostrar que a verdadeira sabedoria ela consiste no temor do Senhor. O objetivo específico são três. O primeiro, que é expor todos os esforços humanos, eles são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. 2, é destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede, ultrapassa todos os bens materiais existentes. E o terceiro objetivo é revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Antes de nós entrarmos em cada assunto dos seus títulos e subtópicos, eu quero fazer uma introdução bem breve referente ao que nós vamos falar. Então, as palavras-chave da nossa aula de hoje são sabedoria e temor. Bem, porque o propósito dessa lição é mostrar que a verdadeira sabedoria não está no ato de alguém possuir todo o conhecimento em várias áreas ou que uma pessoa domine com maestria um ofício. A ideia não é essa, ok? A sabedoria aqui em Jó, ela está ligada à postura do indivíduo perante Deus. Então nós podemos definir a palavra sabedoria da seguinte forma, que sabedoria é o indicativo de uma pessoa instruída que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. A sabedoria real ela não se limita a este plano, mas ela está intimamente ligada aos céus em crer, confiar e obedecer a Deus. Provérbios 3 e o verso 5 ele vai retratar isso muito bem. Jó compara a sabedoria humana com a divina. E por mais que o homem ele tenha todo o saber, ele ainda não pode ser considerado sábio, se não existir nele o temor do Senhor. A questão aqui não é o quanto eu sei, a questão aqui não é o quanto eu empreendo, ou que eu possa empreender uma obra muito grande e criar coisas grandiosas, mas a sabedoria ela ainda repousa na dependência divina e reconhecer que a sabedoria é dom que provém de Deus, que provém dele. Então Jó ele contrasta a sabedoria humana e a divina em uma mina. Então Jó ele faz essa comparação, ele vai contrastar essa sabedoria humana e divina em uma mina, em um garimpo, onde ali as pessoas escavam, buscam tesouros escondidos ali no seio da terra, né? Então, o homem cava, ele minera, ele localiza, ele extrai essas riquezas da terra, mas com a sabedoria ela não funciona bem assim. Ela precisa ser revelada, ela carece de iluminação. E não é qualquer iluminação, mas é a iluminação espiritual. Quando falamos de temor de Deus, aqui na lição não estamos falando de um temor, uma questão de um medo exagerado, de um medo exacerbado. A ideia não é essa. Mas a definição de temor
aqui na lição é a obediência e demonstração de pontualidade em relação a algo ou alguma coisa, no caso aqui a Deus e a sua palavra. A sabedoria humana de modo algum alcança ou sobrepõe a sabedoria de Deus. Romanos no capítulo 11, o verso 33 nos é falado isso. Ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. A sabedoria de Deus é loucura para os que se dizem inteligentes ou sábios. Jeremias faz um convite bem interessante que nós podemos ler lá em Jeremias, no capítulo 9, do verso 23 ao verso 24. Eu quero entrar agora no tópico 1, os seus subtópicos e também o tópico de número 2, ok? O tópico de número 1, ele vai nos trazer o título que a sabedoria vista como um bem natural. Então, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, essa frase também nós temos na revista, ele falava o seguinte, que a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Né? Não há tolo maior do que o tolo instruído. Então Jó nos mostra que apesar de um homem ser capaz de cavar até o mais profundo da terra, não é? Ir ao seio da terra e encontrar grandes riquezas, e apesar de poder chegar a lugares aonde as aves e outros animais não se atrevem a ir, né? O ser humano ele não é capaz de encontrar a sabedoria por meio do seu próprio empenho. Então, por mais que o homem cave, busque e encontre esses metais preciosos, ele consegue encontrar essas pedras preciosas, não funciona assim com a sabedoria. E é isso que Jó quer nos mostrar. Que não é por meio do homem, o homem por si só não consegue ter esse conhecimento. Mas esse conhecimento é adquirido por meio de Deus. Então, é preciso mais do que coragem e inteligência. É necessário humildade, é necessário percepção espiritual para alcançar, então, a sabedoria. Já descreve os homens que trabalham arduamente e enfrentam grandes perigos para encontrar riquezas materiais. Eles cavam túneis, reforçando por meio de rochas, e arriscam a vida para alcançar um bem e se enriquecer. Trazendo para os nossos dias, assim deveria ser a vida do cristão, daquele que busca a Deus, que conhece a verdade de Deus. Ele deveria buscar por meio da palavra, por meio da oração, a sabedoria divina. Provérbios 2, do verso 4 ao verso 5, ele pode até parecer contraditório com o que nós estamos dizendo, porque em Jó nós vemos ali o trabalho árduo de uma mina, e ele diz, olha, para achar sabedoria não é como isso acontece. Ali Jó está enaltecendo a inteligência humana, né? De modo nenhum ele está depreciando o conhecimento humano, a inteligência humana, a astúcia humana, de modo nenhum. Mas ele simplesmente nos mostra o quê? Que por mais que o homem seja inteligente e capaz de tantas coisas, ele por si sozinho não consegue encontrar a sabedoria. Então, Provérbios 2, do verso 4 ao 5, ele também traz essa ideia de cavar, de buscar. Ele nos relata o seguinte, se procurar a sabedoria, como se procurar a prata, deixa eu só voltar ali aqui para ler novamente. Então, nos fala assim, se procurar a sabedoria, como se procura a prata e buscá-la, como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aqui a gente vê aqui em Provérbios nós vemos não o esforço braçal, mas o empenho de buscar, de querer
E é isso que deve estar em nosso coração e em nossa mente para que possamos alcançar a sabedoria. E buscar o quê? Buscar a Deus por meio da palavra, da oração, da santificação, de buscar em Deus refúgio, buscar em Deus conhecimento. E aí então nós encontramos a sabedoria. O fato é que a sabedoria ela não pode ser comprada. Isso fica claro no texto. A sabedoria ela deve ser adquirida e ela deve ser dada. E o meio é Deus. Já menciona o ouro 5 vezes, a prata uma vez e cita o nome de 7 pedras preciosas. No entanto, nenhum desses tesouros por si mesmo ou a combinação desses tesouros são capazes de comprar a sabedoria de Deus. Então, o verdadeiro problema é que o ser humano não entende qual é o preço da sabedoria e pensa que é barato obtê-la. A sabedoria ela provém de Deus. E ao buscá-lo com determinação e pedindo, como relata o irmão do Senhor, no caso Tiago, Deus concede. A gente vê lá em Tiago, no capítulo 1, verso 5. Temos também em Provérbios, capítulo 1, Provérbios 1, verso 7. E ao receber essa sabedoria de Deus, ela deve ser aplicada. A sabedoria deve ser usada. E ser usada no modo prático. A sabedoria ela não é abstrata. Reforçando, ela é pessoal, ela é prática. E notamos a sabedoria em alguém por meio das suas atitudes. Não é uma sabedoria que você armazena um conhecimento e tem esse conhecimento em si, mas ela é na prática diária, todo dia. E é isso que nós vemos em Jó. Outro ponto para ser reforçado é que o temor do Senhor, reforçando o que eu já falei logo na introdução, é uma reverência amorosa por Deus, uma reverência pelo seu caráter, uma reverência pela sua palavra, pelos seus atos. Isso é ter temor a Deus. O temor a Deus ele é um temor que ele energiza, ele nos dá força, nos capacita. Não é um temor que nos paralisa de pavor. Então, quando tememos ao Senhor, nós obedecemos aos mandamentos. É o que está lá em Eclesiastes 12 e verso 13. Quando nós tememos a Deus, nós andamos em seus caminhos, Deuteronômio 8 e 6. E também o servimos, como nós vemos em Josué 24 e verso 14. Então, nós abrangemos então o tópico 1 e também o tópico 2. O tópico de número 3, ele vai falar que a sabedoria é vista como um bem espiritual. Então, Jó não está interessado em denegrir a sabedoria humana, como eu já disse, para engrandecer a sabedoria de Deus, bem porque a sabedoria divina é muito maior do que a humana. Então, ele elogia a engenhosidade humana e só depois então prossegue afirmando que mesmo assim a verdadeira sabedoria escapa a sua compreensão e é conhecida somente por Deus. Então, ao homem, o que é dado ao homem? É dado ao homem o conhecer da sua lei, mas não o conhecer da sabedoria, porque a sabedoria, quem possui é Deus e é Ele quem pode revelar isso ao homem. A sabedoria divina não é uma verdade, né? A ser contemplada. A sabedoria ela deve ser vivida. Eu reforço isso muito bem. Então, a sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas ela deve ser vivida, ela é prática. Já diz que a sabedoria está no temor do Senhor, Jó 28 e 28. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Tem a ver com o relacionamento entre o homem e Deus. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó, de que ele era justo, temente, se desviava do mal. Então, esse temor
promovia isso. Então, quanto mais aproximo de Deus nessa busca profunda de relacionamento, Ele mesmo passa a revelar ao homem como ser sábio. E em cada ato, prática, a sabedoria fica evidente. Então, é diferentemente das riquezas que podem ser acumuladas, no caso da prata, do ouro e de todas aquelas pedras preciosas, né? E ao ser acumulada, elas também podem ser usurpadas do homem, mas o homem sábio é totalmente diferente. A sabedoria, ela deve e pode ser vivida, né? Então é um bem, no caso um bem espiritual, pois ela reflete de dentro para fora. Então um homem sábio é possível ver pelos seus atos, pelas suas palavras. O homem sábio sabe como entrar, como sair, e muitas vezes por ser sábio ele acaba nem entrando, porque ele tem um discernimento maior e melhor. Jó, ele compreendeu isso muito claramente por meio das palavras dos seus amigos, que talvez não tivesse uma coerência plausível. E ele entende então que por mais que o homem conheça, domine e tenha informação, a sabedoria divina ela é muito maior, muito mais excelente. Meus amados irmãos, a conclusão que nós temos referente a essa lição, e eu quero fazer leitura do que está na nossa revista, ele nos falou o seguinte, que vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados eles podem não ser satisfatórios. A sabedoria ela não é alcançada, ela tem o seu valor, é um bem valioso, né? E muito caro, ela não tem um preço para ser comprada, mas ela possui um valor em si, né? Ela não pode ser comprada, comercializada, nem mesmo ela pode ser herdada. Ela é uma verdade que ela vai ser revelada ao homem. Essa revelação ela só pode ser feita por meio do Espírito Santo de Deus, e só alcança isso aqueles que o buscam com sinceridade e com verdade. A palavra nos fala que nós encontraremos a Deus quando o buscamos com verdade. E ao buscá-lo, a sabedoria vem em contrapartida. Quem teme ao Senhor, ele é sábio. E essa sabedoria ela se materializa nesse temor de Deus. O tolo diz não há Deus. E por meio desse conhecimento humano, meramente humano, os homens acabam se esquecendo de Deus, achando-se sábio, mas na verdade a sabedoria só pode ser dada, contemplada por meio dele. Meus amados irmãos, essa é a nossa lição de hoje. Que Deus possa abençoar a cada um dos amados e um forte abraço.